Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 8. Oposição em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Atos 17, de 1 a 4. Deixando Filipos, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica. Ali eles tiveram o privilégio de se dirigir a grandes congregações na sinagoga com bons resultados. Sua aparência trazia ainda os indícios dos sofrimentos que eles haviam recebido em Filipos, e era necessário dar uma explicação do que acontecera. Eles fizeram isto sem se exaltar e enaltecendo a graça de Deus que operara seu livramento. Os apóstolos, porém, achavam que não deviam gastar tempo contando de suas aflições. Sentiam a responsabilidade de apresentar a mensagem de Cristo com sinceridade e zelo. Paulo tornou claras as profecias do Antigo Testamento relativas ao Messias e a concordância dessas profecias com a vida e ensinos de Cristo. Todos os ouvintes que estavam dispostos a receber a verdade aceitaram de bom grado as evidências sobre um importante assunto. Em seu ministério, Cristo havia aberto a mente de seus discípulos às Escrituras do Antigo Testamento, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pedro, pregando a Cristo, apresentava as evidências das Escrituras no Antigo Testamento, começando com Moisés e os profetas. Estevão procedeu de modo idêntico, e Paulo seguiu estes exemplos dando prova inspirada com respeito à missão, sofrimentos, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ele provava claramente, através do testemunho de Moisés e dos profetas, que Jesus era o Messias, e mostrava que era a voz de Cristo que falara através dos patriarcas e profetas desde os dias de Adão até aquele tempo. Mostrou quão impossível era para eles explicar a Páscoa sem a figura de Cristo, conforme o que era apresentado no Antigo Testamento, e como a serpente ardente levantada no deserto simbolizava Jesus Cristo, que foi levantado na cruz. Ensinava-lhes que todos os seus rituais e cerimônias religiosas teriam sido sem valor se eles agora rejeitassem o Salvador que lhes era revelado, e que era representado naquelas cerimônias. Mostrou-lhes que Cristo era a chave que abria o Antigo Testamento e dava acesso aos seus ricos tesouros. Assim pregou Paulo aos Tessalonicenses por 3 sábados sucessivos, arrazoando com eles pelas Escrituras sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Mostrou-lhes que a expectativa dos judeus com respeito ao Messias não estava de acordo com a profecia que predissera a vinda de um Salvador em humildade e pobreza, para ser rejeitado, desprezado e morto. Declarou que Cristo viria uma segunda vez com poder e grande glória, e que estabeleceria o seu reino na terra, subjugando toda a autoridade e reinado sobre todas as nações. Paulo era um crente no advento. Ele apresentou aos Tessalonicenses o importante acontecimento da segunda vinda de Cristo, com tal poder e argumentação que produziu em suas mentes uma impressão que jamais se apagaria. Os crentes de Tessalônica desenvolveram vigorosa fé na segunda vinda de Cristo e temiam grandemente que não vivessem para testemunhar o evento. Paulo, porém, não lhes deu a impressão de que Cristo viria em seus dias. Referiu-se à vinda de acontecimentos que deveriam realizar-se antes que aquele tempo chegasse. Escrevendo-lhes posteriormente, advertiu-os com as seguintes admoestações: que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo previu que haveria o perigo de suas palavras serem mal interpretadas e que alguns afirmariam que ele, por especial revelação, avisara o povo da vinda imediata de Cristo. Ele sabia que isto causaria confusão de fé, porque o desapontamento geralmente produz descrença. Portanto, procurou precaver os irmãos a não receber tal mensagem como vinda dele. Em sua epístola aos Tessalonicenses, Paulo lembra-lhes de sua maneira de trabalhar entre eles. Declara que não procurou ganhar almas por meio de lisonja, engano ou astúcia. Visto que somos provados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo reprovava e advertia seus conversos com a fidelidade de um pai, ao passo que, ao mesmo tempo, os acariciava tão ternamente como uma afetuosa mãe faria ao seu filho. Quando os judeus viram que os apóstolos eram bem-sucedidos em reunir grandes congregações, que muitos estavam aceitando suas doutrinas, entre eles as principais mulheres da cidade e multidões de gentios, ficaram cheios de inveja e ciúme. Esses judeus não contavam então com o apoio do poder romano, porque haviam provocado uma insurreição na metrópole não muito antes desse tempo. Eram tidos em suspeita, e sua liberdade estava até certo ponto restrita. Viram agora uma oportunidade, aproveitando-se das circunstâncias, para readquirir o favor das autoridades e, ao mesmo tempo, lançar acusação contra os apóstolos e os conversos ao cristianismo. Isto eles se puseram a fazer simulando que os líderes da nova doutrina estavam provocando tumulto entre o povo. E assim excitaram as paixões da turba indigna por meio de falsidades astuciosamente inventadas e os incitaram a fazer um assintoso assalto à casa de Jasson, o lar temporário dos apóstolos. E fizeram isso com uma fúria mais semelhante à fúria de animais selvagens do que de homens. Tinham sido instruídos pelos judeus a tirar para fora Paulo e Silas e levá-los às autoridades, acusando-os de criar todo aquele alvoroço e de provocar uma insurreição. Tendo eles, porém, arrombado a casa, descobriram que os apóstolos não estavam ali. Amigos que tinham percebido o que estava prestes a ocorrer se apressaram em levá-los para fora da cidade e os fizeram partir para a Bereia. Em seu insano desapontamento por não terem encontrado Paulo e Silas, a turba agarrou Jasson e seu irmão e os arrastou perante as autoridades com a queixa. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Os judeus interpretaram as palavras de Paulo como significando que Cristo viria a segunda vez naquela geração e reinaria na terra como rei sobre todas as nações. A acusação foi apresentada contra os apóstolos com tanta determinação que os magistrados acreditaram nela, e como Paulo e Silas não fossem encontrados, os magistrados prenderam Jasson para manter a paz. Os judeus perseguidores lisonjeavam-se de que, por seu procedimento para com os cristãos, eles tinham recuperado a confiança dos magistrados e tinham firmado sua reputação como cidadãos leais, enquanto haviam, ao mesmo tempo, satisfeito sua sanha contra os apóstolos e transferido para os conversos ao cristianismo a suspeita que até então pesava sobre eles. Diz Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os que hoje pregam verdades impopulares devem enfrentar decidida resistência como os apóstolos.
Não devem esperar mais favorável recepção de uma grande maioria dos que se dizem cristãos do que a dispensada a Paulo por seus irmãos judeus. Haverá contra eles uma união de elementos opositores, pois conquanto diferentes organizações religiosas possam divergir entre elas e em suas crenças e em seus sentimentos, estarão unidas para pisar a pés o quarto mandamento da lei de Deus. Aqueles que não aceitam a verdade são os mais zelosos para que outros também não a recebam, e não faltam aqueles que perseverantemente inventaram falsidades e despertam as vis paixões do povo para tornar a verdade de Deus de nenhum efeito. Mas os mensageiros de Cristo devem revestir-se de vigilância e oração, e avançar com fé, firmeza e coragem, trabalhando sempre em nome de Jesus, como fizeram os apóstolos. Devem fazer soar a nota de advertência ao mundo, ensinando aos transgressores da lei o que é o pecado, e apontando-lhes Jesus Cristo como seu grande e único remédio. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.